que os médicos do hospital desvalorizavam e culpabilizavam os doentes mentais pela sua situação. Vamos falar um pouquinho da gênese da crença no mundo justo. A constatação da culpabilização das vítimas. Vamos tentar acompanhar aqui comigo esse raciocínio. Ele é bem interessante. Vem? A teoria na crença do mundo justo foi concebida por Melvin Lemmer, 1980. Este autor iniciou seus trabalhos em meados dos anos 60, tendo como ponto de partida a sua experiência com doentes mentais. Enquanto psicólogo clínico e com alunos de que era professor numa faculdade de medicina, Lemmer reparou que os médicos do hospital desvalorizavam e culpabilizavam os doentes mentais pela sua situação. Isso, em relação a como eles se encontravam e pelas dificuldades consequentes com que se confrontavam. E observou também que os alunos da faculdade tinham a mesma atitude em relação às pessoas pobres. Ou seja, consideravam que essas pessoas desfavorecidas eram responsáveis pela situação em que estavam. O que o surpreendeu foi o fato de pessoas aparentemente normais, em termos intelectuais e relacionais, terem essas reações que lhe pareceram cruéis. Estes comportamentos têm sido também observados por outros autores. Um dos exemplos mais conhecidos é o de Ryan, 1971. Ele constatou uma tendência para os americanos da classe média culparem os pobres por estes não tentarem ultrapassar a situação em que se encontram. Vamos acompanhando aqui, hein? Outros estudos mostram que muitas pessoas explicam a pobreza com base nas características e no comportamento dos indivíduos dessas classes. É culpar o pobre pela sua pobreza. Também, Wittig, 1996, refere a tendência para os observadores culpabilizarem as vítimas de injustiça social e realça o importante papel das organizações de ajuda às vítimas para contrariar essa tendência. Estes exemplos sugerem que muitas vezes as vítimas, além de terem de se confrontar com as consequências negativas provocadas pelo fenômeno que as vitimizou, são ainda desvalorizadas, evitadas e culpabilizadas pelos observadores. Isso é muito comum, A gente vê casos aí terríveis como de estupro, como de violência de um modo geral. Há uma certa tentativa, às vezes, de colocar a culpa na vítima. Ou seja, são vitimizadas uma segunda vez, sofrem duas vezes,